Agora eu queria chamar a Pamela. Queria pedir para ela se apresentar. Eu vou orar por você também. Bem-vinda. À vontade, na casa do Pai. Senhor Deus, obrigada pela vida da Pamela, Senhor. Concede a ela a sabedoria do alto, Pai. Obrigado pela presença dela aqui no nosso meio. Que ela se sinta feliz e à vontade aqui. E especialmente, Pai, que ela possa nos ensinar pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor cuide dela, de tudo que ela vai dizer. Fica conosco, Senhor, e abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, mulheres. Ainda bem que a palavra fala que nem só de pão viverá o homem, né? Bem na hora do almoço, tem alguém com fome aí? Que bênção, né, gente? Eu ficaria horas ouvindo a Dani. Falar depois de Paulo ficou difícil para mim, né? Ainda mais 50 minutos, 3 que falam demais. A gente está tudo apavorada. Deixa eu ver onde que é o tempo ali. Cadê a contagem? Não começou ainda não. Estamos ainda na colher de chá. E que lindo que é, né, gente? A Cassi terminou com o versículo que eu vou começar. Eu virei para o Gabriel do Louvor e falei, não lembro de ter te mandado a playlist que eu gosto de ouvir. E esse é o nosso Deus. É um Deus que está aqui. É um Deus que está conduzindo a nossa história, que está conduzindo esse congresso. Você não veio aqui da sua própria vontade, porque Ele efetua em nós tanto querer quanto realizar. Que você esteja sensível para aquilo que Ele quer falar com você hoje. E esse versículo que ela terminou correndo, tadinha, né? Porque para não atropelar demais o almoço de vocês, eu quero dar continuidade a ele, que é Mateus 18, que fala, em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós... Tá dando eco, gente, ou é só para mim que fica aqui em cima? Tá dando eco, não? Tá bom? Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa é a continuidade do versículo que ela leu, que a gente liga aqui na terra é ligada no céu. E aqui tem mais do que 2 ou 3, não é verdade? O que foi? Eu pensei, gente, é engraçado o versículo. Essa é minha família, gente. Meus 5 pancadinhas, entendeu? Porque não tem um normal. Tudo puxou a mãe. Nenhum puxou o pai. Só o lourinho ali que puxou o pai. O resto é tudo pancadinha. Isso é o que o nosso Deus faz. Depois eu quero falar sobre a minha família. Mas nós temos aqui mais do que 2 ou 3. Vamos ligar algumas coisas? Vamos? Vocês topam? Então o que eu falar, se você quiser concordar comigo, se você quiser ligar comigo aqui, você diz amém. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade nesse lugar. Amém? Pai, hoje vai haver cura nesse lugar. Pai, hoje corações vão ser convertidos aos seus filhos. Hoje vai ter corações de filhas convertidas às suas mães, aos seus pais. Hoje vai ter corações convertidos a seus maridos. Hoje vai ter corações rendidos ao Senhor. Hoje vai ter mulheres recebendo o Espírito Santo de Deus. Vai ter olhos sendo abertos. Vai ter véu sendo retirado dos corações. Porque nós não estamos sós. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Não sei quantas de vocês estão cansadas, estão sobrecarregadas, mas eu estava assim quando a Laura nasceu. Eu me achava muito forte. Nossa, eu era mulher guerreira, Xena. Meu marido falou assim, Pamela, você é mais macho que eu. Para ser casado com você tem que ser muito macho, porque você é muito macho. Eu era muito, me achava muito, né? Aquela que fazia, que acontecia. E aí veio a maternidade.
Eu falo que a maternidade é um espelho, né, que Deus coloca diante de nós. Aí a gente vê que a gente não é essa coca toda. Um bebezinho é capaz de nos desestruturar. Aquele serzinho tão pequeno, né? Tão pequenininho. Uma hora você ama, outra hora você odeia. Você fala assim, Senhor. Eu lembro até hoje, me deixaram, quando eu fui saindo do hospital com a Laura. Aí todo mundo me deixaram sair, né? E eu olhava para trás, assim, vocês vão me deixar sair com esse nenenzinho? Vocês são doidos? Eu não sei o que eu vou fazer com esse neném em casa. Aí eu cheguei em casa, tiveram que comprar a medicação para mim, que eu estava dando febre. Aí me deixaram sozinha. Gente, eu olhei para a Laura, eu falei assim, onde eu fui amarrar minha égua? Agora não tem volta, né? Não tem plano B, porque muitas mulheres estão casadas com um plano B na mesa, né? Você pode até ter um plano B para o casamento, mas para o filho, você olha para aquilo e fala, é para a vida inteira. Eu não tenho para onde escapar. Eu não vou mais comer a hora que eu quero, não vou tomar banho onde eu quero, a hora que eu quero, não vou sair a hora que eu quero. E aí é onde eu apanho no Instagram quando eu falo, ser mãe não é difícil. Cuidar de uma casa não é difícil. Gente, eu cuido de 5. Olha, eu tenho lugar de fala. Se eu com 5 falo que cuidar de filhos não é difícil, o que é difícil é a gente deixar de ser egoísta, deixar de ser preguiçoso. O que é difícil é a gente largar os nossos prazeres, os nossos desejos, as nossas vontades e escolher a única coisa que é necessária para nós. E quando a Laurinha tinha 11 meses, o pâncreas dela parou. E nessa época, eu não vou nem olhar o tablet. Nessa época, eu era louca da maternidade perfeita. Como a Dani disse, a Laura vai mostrar para os outros quem eu sou. Então, eu fui criando meu caldeirão da bruxa. Não sei se vocês gostam de contos clássicos. A Laurinha gosta muito de literatura clássica. E quando a gente vê a simbologia dos antigos contos de fada, né? Não os da Disney, os antigos são muito bons. Mostra bem claro para nós o bem e o mal. Quando a gente olha para a bruxa tem um caldeirão. Não é verdade? E o que é o caldeirão da bruxa? O círculo, ele significa o mundo. Né? Aquele caldeirão ali é um mundo que a bruxa criou para ela. E nesse mundo que ela cria, ela vai trazendo alguns feitiços, não é verdade? Por quê? Porque ela quer ser a mais bela. Ela quer ser a mulher perfeita, ela quer ser a mãe, eu queria, né, ser a mãe perfeita. Então eu peguei meu caldeirãozinho e comecei a fazer alguns feitiços. Então a Laura vai só amamentar no peito, ela vai comer só comida orgânica, não vai comer açúcar antes dos 2 anos, vai ser 0 tela, né? Vou fazer aqui devocional, fui colocando todos os meus feitiços. Não que essas coisas em si sejam ruins, mas a motivação do meu coração que era ruim. Por isso que Deus fala, filho meu, dá-me o teu coração. E eu fui fazendo os meus feitiços. E com 11 meses ela começou a passar muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Levei ela para o pronto atendimento, ela foi definhando no meu colo. E aí veio o diagnóstico. Que ela tinha diabetes tipo 1, que o pâncreas dela tinha parado. E eu falei assim, gente, eu nem sabia que existia diabetes tipo 1, tipo 2. Eu falei, minha filha nunca comeu açúcar. Como assim ela vai ter diabetes? E aí eu que era louca, do 0 açúcar, né, comida orgânica, de repente eu falei assim, Senhor, deixa minha filha poder comer um doce. Por quê? Porque eu queria controlar todas as coisas. E ali o Senhor me quebrou. E me mostrou que eu não controlava nada. Então muitas mulheres hoje estão cansadas, estão sobrecarregadas, porque elas ainda estão ouvindo o canto da serpente. Porque a serpente vira para Eva e fala o quê? Se você comer do fruto, certamente não morrerás. Você será como Deus. E quem controla todas as coisas? Deus, porque Ele pode. E Eva acreditou que ela poderia ser como Deus, controlar todas as coisas. E a gente aqui, ó, quantos 1000 anos depois, a gente continua acreditando no mesmo engano, que nós podemos controlar
todas as coisas. E aí por isso vocês estão cansadas, sobrecarregadas. É uma geração de mulher frustrada, de mulher entregue, de mulheres desanimadas, preguiçosas, relaxadas, que vem na igreja, bate ponto e acha que está tudo bem. As pessoas achavam que estava tudo bem comigo e com o João nessa época. A gente era o casal 20. A gente casou, tudo bonitinho, a gente tinha nossa filhinha, a gente estava na liderança da igreja, a gente estava envolvido com os trabalhos da igreja, até em presídio eu ia pregar. Nossa, a gente era visto como um casal maravilhoso. Mas dentro de casa, o bicho pegava. Dentro de casa eu era ira, briga, confusão. Estava sempre me sentindo insatisfeita, né? A maior raiz da ira é a insatisfação. Estava sempre me comparando, estava sempre questionando a Deus por que com a minha filha. E aí juntou que eu não podia dormir mais, porque ela tinha muita hipoglicemia de madrugada, o João viajava a semana inteira. E eu fui assumindo a responsabilidade de manter minha filha viva. Porque se eu dormisse, ela podia ter uma hipoglicemia e ela ia morrer, então eu não podia dormir. E eu fui assumindo esse... Mais ainda, achando que a responsabilidade estava toda nas minhas costas. E eu já era crente. E aí eu fui abraçando, né? A palavra de Deus fala que a gente vai procurando mestres segundo as nossas próprias concupiscências. E eu fui procurando muitos mestres. Fui procurando muitas ideias, né? Muitas doutrinas que pudessem me ajudar de alguma forma. E chegou uma fase da minha vida que eu só pensava em morrer. Eu acordava, meu primeiro pensamento era uma corda no meu pescoço. Eu falava, Senhor, me leva. Porque eu não aguento ficar mais dando 10 injeções na minha filha por dia, não aguento mais vê-la sofrendo, e aí é um egoísmo, né? Como a Dani e a Cássia falaram, a gente que não quer sofrer. Eu vivia irada, brigava demais com o João Paulo. Então eu não era uma boa mãe, eu não era uma boa filha, eu não era uma boa esposa. Me leva, Senhor, me leva. Não sei se tem mulheres aqui que estejam sentindo isso, né? Que se sentem um peso, um fardo, sentem que não são amadas. Ao invés de pedir para Jesus te levar, pede para Jesus te tomar. Se entregue verdadeiramente. Não a uma doutrina, não a uma religião, mas a Jesus. O único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. E eu lembro que eu falei para o Senhor, Senhor, eu estou tentando ser uma boa mãe. A gente vai ouvindo as duas falando, né? Sei lá, vai dando um espírito de heroísmo, né? Não sei. Eu falei assim, nossa, eu vou chegar em casa. Mas já sei o que eu vou fazer, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Mas às vezes a gente chega em casa e a realidade se mostra para a gente, né? E a gente vê que às vezes a gente não tem essa capacidade de colocar em prática aquilo que a gente já sabe. E a verdade é que a gente não tem mesmo essa capacidade. Mas o nosso Senhor tem. O nosso Jesus tem. E a gente pode recorrer a Ele porque nós não estamos sós. Então eu lembro que foram 4 anos muito difíceis, 3 a 4 anos muito difíceis. E chegou um momento da minha vida que eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Ou o Senhor faz algo na minha vida, ou eu não consigo mais. E é quando a gente entende que a gente não consegue mais, que o milagre acontece. É quando a gente entende que nós não podemos fazer nada, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É que a nossa vida começa a ser realmente transformada. E ali eu entreguei completamente minha vida ao Senhor. Eu falei, Senhor, é tudo seu. E estava tendo um louvor lindo na igreja. Né, que Senhor, vem dirigir o meu falar, o meu pensar, o meu agir. Eu falei assim, Senhor, toma conta de tudo, dirige tudo. E eu falei que não ia ter filho nunca mais. Porque com 11 meses, aconteceu tudo isso. Foi muito difícil para a gente. Foi muito difícil eu ver minha filha e ver a morte nos olhos dela. Que ela definhou demais até descobrirem o que era. Estavam achando que era meningite, que era não sei o quê. E eu cantando para o meu Senhor, né? Isso aí eu já tinha decidido, né? Porque é a gente que decide, né? Com a nossa vida, com quem eu vou casar, com quem... Aí depois a gente não sabe que a gente se lasca, né? A gente decide tudo sozinha e depois não sabe por que tá como tá. E aí eu
E eu, no meio desse louvor, o Senhor falou comigo, eu dirijo tudo? Eu não dirijo nem teu útero. Aí eu falei, rapaz, é o útero que o Senhor quer? Aí eu fiz igual o Pedro, então toma o útero, toma a mente, porque eu sou perturbada, TDAH, outras comorbidades. Eu nem fui muito atrás, que vai aparecer mais, não precisa, tá bom, um transtorno só. E eu entreguei tudo ao Senhor. E pela primeira vez eu senti uma paz tão grande, uma paz tão grande. E aí vieram os outros, eu tenho 4 com o Senhor, e vieram mais os outros 4. Enchi minha aljava, né? Ou seja, a Laura era o meu planejamento. Mas os planos do Senhor são infinitamente maiores do que os nossos. E desde então o Senhor tem me ensinado sobre propósito. O tema que me deram foi... O tema geral, mãe necessária, o papel insubstituível da mulher em tempos de desconstrução. Eu não me apresentei, gente? Estou achando... Mas eu sou a Pamela Arumar. Sou casada com o João. Tenho esses 5 filhos maravilhosos. Sou uma mãe. Para algumas eu sou a tia, tia Pam. E o Senhor tem me ajudado, ajudar outras mulheres a sair de um lugar que eu estava. Esse lugar de ira, de confusão, de preguiça, de querer desistir da vida. Então, se o Senhor me tirou desse lugar, onde era uma mulher iracunda, uma mulher que brigava o tempo todo, uma mulher que estava destruindo tudo à volta dela, e Ele está me colocando aqui hoje, é porque Ele pode fazer o mesmo com você. Às vezes a gente fica ouvindo a Dani, ouvindo a Cassi, mas deixa eu te falar, o mesmo Espírito que habita nelas, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. E Ele quer fazer algo na sua vida. Então, quando a gente vê essa questão da maternidade com propósito, mãe necessária, o papel insubstituível da mulher em tempos de desconstrução. E o título da mensagem foi Maternidade com Propósito, servindo a Deus na rotina, nos desafios e nas vitórias. E no meio de tudo isso, o Senhor veio me falando, já vem me falando há muito tempo, qual que é o nosso propósito. A gente pode ter chamados diferentes. O Senhor pode me chamar para ministrar cursos, o Senhor pode te chamar para ser do lar, o Senhor pode te chamar para ser uma médica, o Senhor pode te chamar para ser uma missionária. Existem vários chamados, mas existe um único propósito. O propósito pelo qual todos nós estamos aqui, que é ganhar almas para Jesus. Nós estamos aqui para ganhar almas. Nós estamos em missão. Nós precisamos fazer Jesus conhecido, amado e adorado. Enquanto você não entender que essa missão não é só minha, não é só do pastor, não é só da igreja, não é só do missionário, enquanto você não entender que essa é uma missão sua, nada na sua vida vai mudar. Porque fazer parte da grande comissão é a gente ir por todo mundo fazendo discípulos. Fazendo Jesus conhecido, proclamando as boas novas, caminhando com essas pessoas. Enquanto vocês não entenderem que vocês estão em missão, a casa de vocês vai continuar do jeito que está, porque uma coisa que eu tenho aprendido é que quando a gente entra na seara e a gente começa a entender a nossa missão, Deus cuida dos nossos. Começa na nossa casa. Mas não se restringe à nossa casa. Porque a palavra fala assim, se você ama a sua família mais do que a mim, você não é digno de mim. Então começa na nossa família. Nossa família precisa ser colocada sobre um monte. Para que as pessoas vejam a nossa família e glorifiquem a Deus. Para que as pessoas olhem para uma família e falem assim, tem algo diferente. A minha é mais fácil, né, gente? Eu vou no shopping, a gente para o shopping. Que aí vai eu fico de um lado, o João fica do outro, né? E fica assim... Onde a gente passa, assim, todo mundo vai cutucando. Meu Deus. Aí vem me perguntar, são todos seus? Eu falei, eu comprei na promoção. Compre 3, leve 5. Aí foi de propósito, amiga. Eu estava limpando casa, escorreguei, caí no colo do marido. Aí, gente, a cada pergunta que a gente escuta, as pessoas param a gente para perguntar. É muito engraçado. Mas vocês precisam entender que a gente que está aqui na internet...
os pastores que estão à frente de igreja, de uma igreja tão grande como essa. É claro que nós podemos ser bênção na vida de vocês. É claro que nós podemos levar para vocês um pouquinho de Jesus. Mas existe um mundo que é só seu. Que é a sua casa, que é a sua mãe, a sua sogra, os seus parentes, a sua vizinhança, a sua academia. Eu não sei quais são os lugares que você frequenta. Esses são é o seu mundo. Eu não posso entrar nesse mundo. Mas você pode. Você pode falar de Jesus para essas pessoas que não me seguem, que não me acompanham, que não estão perto de mim. E você vai ser requerido disso. Então você precisa entender que para você conseguir viver uma maternidade com propósito, você precisa entender o teu propósito. Você precisa entender quem que você é. Porque a mãe que você vai ser depende da mulher que você é. Se você for uma mulher que é mal amada, que é mal resolvida, que é insatisfeita, que é iracunda, que não tem intimidade com o Senhor, que não construiu nada no secreto, que não ouve o Espírito Santo de Deus, como que você vai ensinar seus filhos a essas coisas? Você não pode confiar que é só eu fazer o devocional tal, é só eu mostrar para os meus filhos aqui o catecismo. Façam todas essas coisas. Mas nós vamos ensinar os nossos filhos com a vida que nós levamos. Com aquilo que eles enxergam em nós. E se eles enxergam hipocrisia, na primeira oportunidade eles saem da igreja. Por quê? Porque eles estavam na igreja e não no Senhor. Eles estavam sendo doutrinados e não verdadeiramente convertidos. Então a gente precisa entender que a maternidade vai passar por nós. Por quem nós somos diante do Senhor. Por isso que Satanás vai o tempo inteiro tentar roubar a sua identidade. E se você é mesma filha de Deus, por que seus filhos não obedecem? Se você é mesma filha de Deus, por que seu marido te rejeita? Se você é mesmo filha de Deus, por que isso está acontecendo na sua vida? Não foi isso que Satanás perguntou para Jesus no deserto? Se tu és mesmo filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Satanás está sempre tentando roubar a nossa identidade. Então hoje a gente vive uma geração de mulheres muito feridas. De uma maternidade que está sendo desconstruída. Eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Ou seja, você ama seu filho, mas você odeia ter que trabalhar pelo seu filho, né? Porque o que é a maternidade? É o servir. Então você está dizendo, eu amo meu filho, mas eu odeio ter que servi-lo. Eu odeio ter que responder a mesma pergunta várias vezes. A gente acha que o Guigui tem altas habilidades, né? Ele faz pergunta o dia inteiro. Mas assim, das perguntas mais triviais, as mais profundas, assim, do reino de Deus. O dia inteiro. Graças a Deus, ele pergunta mais para o João. O João é mais inteligente que eu, ele pergunta mais para o João. E você tem que limpar o chão o dia inteiro. Pamela, às vezes eu tenho que limpar o chão 2 vezes na minha casa. Limpa. Aposto que você não mora numa mansão. O que é? Gente, 5 minutos eu passo um pano na minha casa. Às vezes eu passo 2, 3, 4 vezes. Teve uma vez que os 4 menores pegaram rotavírus. Enquanto um vomitava no quarto, o outro na sala, o outro na cozinha, o outro no banheirinho lá atrás. O que é um pano? O que é passar um pano? Hoje as mulheres chamam de espinho na carne. Eu falo, baixa a tua bola, você não tem espinho na carne não. Paulo recebeu um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse pelas maravilhas que Deus revelava para ele. Você chama espinho na carne, tem que lavar uma roupa, limpar uma casa, lavar uma louça, fazer uma comida. Lidar com o marido que você mesma escolheu. Porque tem mulheres que parece que elas não escolheram o marido. Fala assim do marido como se tivesse sido dado para ela, imposto, obrigada a casar. Por quê? Porque é mais fácil a gente virar a lupa para outra pessoa, né, Dani? Vamos virar essa lupa para nós? Quando a gente olha para Neemias,
A gente está vivendo um tempo muito parecido com o tempo de Neemias, onde os muros da cidade foram derrubados, o povo de Deus perdeu a identidade, começou a se misturar, e aí você não vê mais diferença, né? Entre um pensamento de uma mulher cristã e um pensamento de uma mulher do mundo. Elas estão pensando a mesma coisa sobre casamento, sobre filhos, sobre educação. Ou seja, os muros foram derrubados. Está em ruínas, não existe mais separação, não existe mais limite. Está tudo misturado, e muitas vezes dentro da igreja. Está tudo misturado. A gente mais não sabe o que é santo, o que não é. O que glorifica a Deus, o que não glorifica. Então a gente não vive mais em cidades como fortalezas, mas nós estamos sem fronteiras espirituais. E Neemias soube que o povo estava vivendo assim, como se não conhecesse a Deus. Eu amo Mateus, eu sou péssima para gravar a referência, Mateus 26, ou 25, acho que vai Mateus 25, 26, que fala assim, por que vocês estão preocupadas com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Só que tem um versículozinho que fala assim, os que não conhecem a Deus é que se preocupam com essas coisas. Ai, Pamela, mas sem dinheiro você faz muita coisa. Você não tem ideia do que eu fiz esse ano sem dinheiro. Deus abençoou o pão e o peixe, ele se multiplicou, não é assim? Acho que eu falo, Senhor, multiplica essa conta aí, porque você sabe que é sua. Multiplica esse dinheiro na conta aí, porque é seu. Eu casei sem ter dinheiro, eu tive filho sem ter dinheiro. Tudo que eu fiz de valor, os meus cursos, eu fiz sem ter dinheiro, sem ter condição. Por que eu estou falando de dinheiro? Começou o rolê aleatório. Nem lembro mais. Mas Neemias estava vivendo nisso. Né? Ele soube, porque ele não estava em Jerusalém, ele soube que Jerusalém estava desse jeito, né? Que o povo tinha esquecido a sua identidade. E o que Neemias faz? Ele chora. Ele chora e ele se dispõe. E aí, quando a gente olha para Neemias, quem que era Neemias? Neemias não era um sacerdote. Neemias não era profeta. Neemias não era levita. Neemias não era pregador. Neemias não era um líder religioso. Ele era um funcionário público no palácio do rei persa. Ele era um copeiro do rei. Ele não era um reconstrutor de muros. Davi era um cuidador de ovelhas, ele era um pastor de ovelhas. Então, quando a gente olha para a história, a gente vê que Deus não levantou um sacerdote, ele levantou um leigo. Ele não levantou um pregador, ele levantou um servidor público. Ele não levantou um especialista, ele levantou um homem comum, mas com um coração sensível. Com um coração de quem ama, com o coração de quem se importa. Então ele viu as ruínas, ele sentiu a dor, ele orou, ele jejuou, ele chorou e ele se levantou e foi. A Cássia falou aqui, amadas, vamos largar o lenço e pegar a espada? Porque eu sei quem milita por mim. Eu sei o propósito da minha vida. Eu sei na força de quem que eu vou. Se você não sabe, se você não tem isso, porque a palavra de Deus fala, não nos foi dado um espírito de covardia para que a gente viva atemorizados, mas foi nos dado um espírito de poder. E eu estou vendo muitas mulheres com medo. Ai, com medo do que na escola, com medo da violência, com medo do futuro, com medo do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, com medo disso, com medo daquilo. O medo gera tormento. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que tem pautado as suas orações são as circunstâncias? É o mundo? É o que o diabo tem feito? As nossas orações deveriam estar sendo pautadas pelo céu, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ao invés de falar assim, Senhor, olha a violência do mundo. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Porque eu quero fazer junto. Jesus fala, meu pai trabalha até agora e eu também. Amada, resistir ao diabo e ele fugirá. Quando o diabo tenta desanimar, organizar a casa, como é que você resiste?
indo lá e arrumando. Ai, Pamela, como é que você faz para organizar a casa? Levantando e organizando. Vocês estão esperando não sei que que milagre. Levanta a bunda do sofá e vai fazer o que tem que ser feito. Satanás quer que você coma mais. O que você faz? Você levanta e põe um prato e começa a lavar a louça. Satanás não quer que você vá cuidar da sua saúde física, não quer que você vá malhar. O que você faz? Você põe a roupa e vai. Não vai na força do ódio, não. Vai na força do amor. Eu amo meu corpo, eu vou cuidar do meu corpo para o meu Senhor. Resiste. Não se entregue. Então, se ele está querendo te desanimar em algo, agora que eu vou. Se eu estou sentindo fraca, diga ao fraco, eu sou forte. E a gente vai e faz. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. Tem meu nome no final dele. Que fala assim: Deus escolhe os loucos, os que nada são. Você se acha meio perturbadinha? Porque eu falo que assim, toda aluna minha é o aprisco das loucas, né? Deus só traz as perturbadas. Ele escolhe os loucos, os que nada são. Então creia que há um propósito na sua vida. E para que você descubra o seu propósito, então viva a maternidade com propósito, você vai ter que se esforçar. Porque o céu é tomado por... Parece até que a gente combinou, né? Está tudo... Porque o Espírito Santo de Deus combina as coisas. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que se esforçar para ser como Maria. A gente gosta de Marta, né? A gente gosta de defender Marta. A gente gosta de estar atarefada. E aí, amiga, vamos tomar um café? Nossa, não, estou na correria, muita coisa para fazer. Você está correndo para onde? Só me diz, você está correndo para onde? Está dando certo essa correria aí? Porque esse meu ano foi o meu... Eu falo que o Espírito Santo de Deus é zoeiro comigo. Esse ano era para ser meu ano sabático. Eu falei, Senhor, eu quero um ano sabático. Não quero saber se isso é teologicamente correto não, viu, pastor? Você me desculpa, não sei se o pastor está aqui. Mas eu falei, eu quero um ano assim de descanso. Preciso descansar um pouco. Aí eu dei início no meu ano sabático, acho que foi dia 25 de março. E completou 6 anos que eu comecei o meu trabalho na internet. Que eu lancei meu primeiro curso. De março para cá, a quebradeira. Meu Deus do céu. Deus quebrou a gente de tudo que é jeito que você possa imaginar. E eu nunca trabalhei tanto na minha vida, desde 25 de março até hoje. Tem um versículo que fala assim: que eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Não o meio. Guarda isso. Porque a gente quer o meio. A gente quer que os nossos filhos nos obedeçam pelo método que a gente escolheu. A gente quer que o nosso marido faça aquele jantar do jeito que você pensou, né? O script que você fez. A gente quer que as pessoas se comportem com a gente do jeito que a gente idealizou. Afinal de contas, eu estou servindo todo mundo. Mas Deus não nos prometeu dar o meio. Ele nos prometeu dar o fim que nós desejamos. Se a gente se rende a Ele. Então, o meu descanso que eu imaginei é assim, eu vou fazer uma viagem. Eu falei, oh Deus, me leva para a Itália. Me leva, né, para um passeio romântico. Nossa, eu vou para a praia com meus meninos. Aí tem que ter umas 5 babás, um para cada um, né? Porque, nossa, esses meninos são atentados. E não foi assim. Não foi pelo meio que eu desejei. Mas o fim eu obtive, que foi um descanso no Senhor. Porque Ele nos quebrou de tal forma, e eu sou muito fazedora, como Marta, né? A gente gosta. Eu falo, todo mundo fica falando mal de Marta, mas quando Lázaro morreu, quem foi atrás? Marta. Quem botou o trem para resolver? Marta, né?
Tá todo mundo, Jesus vai e chama a atenção de Marta, mas todo mundo comeu o bolinho que Marta fez. Todo mundo sentou no chãozinho que Marta limpou. Né? Fica falando mal de Marta, mas come da comida de Marta. Se aproveita de Marta, não é assim que a gente se sente? E nem sei mais onde é que eu estava. E aí eu sei que o Senhor, Ele quebrou a gente, inclusive financeiramente, assim, de um jeito. E eu sou muito de fazer e resolver. E eu vi que a coisa estava para acontecer. E eu falei, eu vou fazer alguma coisa. E o Senhor falou comigo assim, você não vai fazer nada. Eu falei, mas nada, Senhor, mas eu posso fazer. Eu sou responsável, eu preciso fazer. Não, você não vai fazer nada. E eu conversando com uma amiga, eu falei assim, Pamela, você quer fazer porque você sabe que agora você dá conta de resolver, né? Daqui 5 meses você não vai dar mais conta de resolver. Eu falei, exatamente. E o Senhor não deixou fazer. E a gente foi assim no fundo do poço. E o Senhor não deixou nem eu nem meu marido fazermos nada. No fundo do poço, o que você pode fazer? Descansar. Você está no fundo do poço, amiga? Descansa no Senhor. Você olha para a situação da sua vida e você fala assim, não tem o que eu fazer. Descansa. Porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. E ali eu aprendi a descansar. E eu encontrei uma alegria tão grande no Senhor, que uma amiga que sabia de tudo que a gente estava passando, ela falou assim, Pamela, como é que você consegue dar risada? Eu falei, amiga, minha empresa é do Senhor, minha casa é do Senhor, meus filhos são do Senhor, está no melhor lugar, Deus cuida muito melhor do que eu vou me preocupar para quê? Eu não tinha o que fazer. E eu lembro que eu orei e falei, Senhor, é tudo teu, está tudo no teu altar. Resolve esse BO para a gente. Resolve, porque eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é me alegrar no meu Senhor. A única coisa que eu posso fazer é continuar fazendo o teu nome conhecido. Assim como Paulo, eu aprendi a viver contente e feliz em toda e qualquer situação. É um aprendizado. Mas aí você precisa se esforçar. Porque o céu, ele é tomado por esforço. A salvação, ela é de graça. Mas as realidades do céu é tomada por esforço. Não dá para você viver do meu azeite. Não dá para você viver do azeite da Dani, do azeite da Cássia. A gente pode aprender muita coisa com elas. Mas você precisa do seu azeite. Porque Jesus está voltando. O amado da nossa alma está voltando. E para você se assentar na mesa com Jesus, você não precisa levar nada. Olha que bênção. Mas você precisa ter fome e sede. Porque os que têm fome e sede são saciados. Então você precisa entender que você precisa buscar o seu azeite. Que você precisa buscar ser cheia do Espírito Santo de Deus. Você precisa começar a ganhar almas para Jesus. Você precisa começar a abrir sua boca para falar do Senhor. Para falar daquilo que Ele tem feito na sua vida. Para falar daquilo que Ele fez por você. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Volta onde caiu. Volta. A seara é grande, os campos estão brancos. Onde estão os trabalhadores? Onde estão as trabalhadoras? Reclamando que tem que lavar, passar, cozinhar? Reclamando do marido que ela própria escolheu? Se achando santa demais, boa demais? Tem mulheres que são casadas com homens muito ruins. Mas olha para Abigail. Abigail era uma mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa faz bem e não mal ao marido todos os dias da vida dela. E Abigail tinha um marido horrível. E ela salva a vida dele. Ela salva tudo dele. E aí, filho, diante de uma Abigail, Nabal morre. Se você realmente é essa mulher sábia que você diz que é, se você realmente tem vivido uma vida santa diante do Senhor, seu marido ele vai morrer para esse mundo e vai nascer para o Senhor. Porque a mulher que é crente, ela santifica o marido que não é crente. Através de quê? Do muito falar? Através do proceder.
cheio de temor diante do seu Senhor. Ah, mas meu marido não merece isso. E Jesus, ele merece que você seja santa, irrepreensível, que você viva nesse mundo de acordo com aquilo que ele já conquistou para você. Porque a gente acha que Jesus veio, nos livrou do pecado, então eu não preciso mais me sentir culpada, não preciso mais me preocupar com o pecado, e ele carimbou meu passaporte para o céu. Não. Jesus, ele veio para rasgar o véu e nos dar livre acesso ao Pai. E ele voltou para o céu para que viesse sobre nós o Consolador e em nós habitasse o Espírito Santo de Deus. Eu acho que as pessoas têm vivido muito distraídas. Vocês têm noção que Deus habita dentro de você? Ai, Pamela, eu acho que não habita não, então pede, amiga. Pede. Essas 2 últimas semanas que antecederam o congresso, eu senti um vazio tão grande. Eu senti uma falta de propósito. Eu virei para o João e para a minha filha mais velha, Laurinha, eu falei assim, olha, eu acho que o Espírito Santo de Deus foi tirado da minha vida. Aí eles começaram a dar risada, né, que eu sou meio dramática. Eu falei assim, não, gente, eu estou falando sério. Parece que eu fui desconectada, eu não estou ouvindo o Senhor. Eu não estou nem com vontade de conversar com Deus. E eu converso com o Espírito Santo de Deus. Gente, o Espírito Santo de Deus me ajuda, porque eu tenho TDAH, eu sou esquecidaça. Ele me lembra pôr sal na comida, ele me lembra que eu tenho que ligar para não sei quem, ele me lembrou que eu tinha que trazer a sandália, porque eu esqueci a sandália, não sei para quê, minha filha falou assim, não sei por que você leva a sandália, mãe? Você só sobe descalço. E ele vai me lembrando todas as coisas, mas essas últimas 2 semanas, eu falei, meu Deus. E aí uns 2 dias atrás, eu estava deitada com meu marido para a gente dormir, e eu falei assim, nossa, João, eu acho que eu não vou para São Paulo, eu não vou para esse congresso não, porque... olha, Deus me abandonou, o Espírito Santo de Deus me abandonou. Eu estou sozinha. E sozinha eu não subo no púlpito, mas de jeito nenhum. O que na sua vida depende de fé? O que na sua vida depende do Espírito Santo de Deus? Que se ele for retirado, acabou, você não faz mais. Se a resposta for nada, amiga, é a hora de recalcular a rota. Porque o meu justo viverá por fé. Quando o Filho do Homem voltar à terra, por acaso ele encontrará fé no coração do homem? A gente quer andar por vista, a gente quer andar pela nossa capacidade. A gente pergunta para o dinheiro, com quem que eu vou casar, onde eu vou estudar, quantos filhos eu vou ter, se eu posso ou não posso fazer alguma coisa. E a gente ainda tem a cara de pau de chamar de responsabilidade o que é negligência espiritual. O que é falta de intimidade com Deus. E aí o meu marido virou, e já quase dormindo, porque eu converso com o João, coitado, até ele dormir. Aí já quase dormindo, ele falou assim, Pã, você sabe muito bem, eu tenho um dom, né? O Senhor me deu um dom. Eu consigo muitas vezes sentir o que a pessoa está sentindo. Então nas caixinhas as mulheres falam assim, Pâmela, você colocou uma câmera aqui em casa? Então é que às vezes eu consigo sentir o que a pessoa está sentindo. Às vezes eu entro num lugar e começo a sentir algo e aí, de repente, eu descubro que é alguém que está ali, que está passando por isso, que está sentindo isso. E o Senhor falou comigo, e o meu marido falou isso comigo, Pã, Deus sempre te faz sentir o que as mulheres estão sentindo. Esse vazio que você está sentindo é porque tem muitas mulheres que estão sentindo esse vazio. E eu falei, João, mas é muito ruim viver assim. Gente, é muito ruim viver sem o Espírito Santo de Deus. Se você quer deixar um legado na sua família, nos seus filhos, deixa o legado do Espírito Santo de Deus, porque Deus nos fez ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Mas a gente prefere a letra, sabe por quê? A letra eu estudo, a letra eu domino, o conjuntinho de regras, eu me garanto, eu não mato, eu não roubo, eu não... Mas como a Dani disse, as nossas palavras podem matar. E para a gente deixar um legado do Espírito, nós precisamos estar cheias do Espírito. E para você ser cheia do Espírito, amiga, não é tão fácil quanto simplesmente se arrumar, botar um look bonitinho e ir para a igreja.
O azeite você consegue no secreto. O azeite você consegue obedecendo. O azeite você consegue pagando o mal com o bem. Eu me tornei a louca dos jantares românticos, né? Se deixar, eu faço jantar romântico todo dia. Cada vez que o João me irritava, eu fazia um jantar romântico. Pagando mal com o mal, né? Coitado do meu marido. Meu marido é um homem maravilhoso. Mas se ele não atingisse as minhas expectativas, né? Eu já ficava frustrada. E a gente tem que pagar o mal com o bem. A gente tem que dar outra face. A gente tem que andar a segunda milha. Estão te exigindo alguma coisa? Dá o dobro. Seu marido pecou contra você 10 vezes no mesmo dia, perdoa as 10 vezes. Foi o único momento que os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Foi quando Jesus falou que tinha que perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia. E muitos foram desistindo, porque o caminho ele é estreito. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque poucos pagam o preço de tomar o céu por esforço. A gente quer murmurar, a gente quer reclamar, a gente quer bater ponto na igreja, a gente quer ir para Deus fazendo as nossas orações em busca de algo para nós mesmos. Então, se tudo gira em torno de você, você ainda não entendeu o Evangelho. Deus muda o nosso cativeiro é na intercessão. Para de olhar para o teu problema e começa a orar pelos outros. Para de olhar para aquilo que você gostaria de ter e de obter e começa a falar: Senhor, eis-me aqui. Porque nós somos mães da aliança. Que aliança? Aliança com a religião, com a doutrina, com métodos, com sabedoria de homens. Tudo isso é bênção. Eu ensino o método Fly, é uma bênção. Mas a gente precisa entender que nós só podemos ter aliança com aquilo que nos aproxima da única coisa que é necessária. Então a gente precisa se esforçar para ser como Maria. Maria, ela se assentava aos pés de Jesus. Maria não era uma preguiçosa. Maria não era negligente. Maria sabia o que era importante para aquele momento. Às vezes você está na sua casa e Deus está falando assim: vai lá e senta do lado da tua filha. Abraça ela e você fala: não, mas eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer não sei o quê. Não, não. Faça como Maria. Silencia a multidão, silencia as demandas. A louça vai estar lá. A roupa não vai sair correndo. Acredite, antes saísse correndo, né? Isso tudo pode esperar. Se o Espírito Santo de Deus falar algo para você, faça. Então essas 2 semanas, eu fiquei muito... Nossa, eu falei: Jesus amado, não é possível que tem mulheres que conseguem viver assim. Não vivam sozinhas mais. Ouça o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente acha que a nossa luta é contra o pecado, né? Ai, nós precisamos lutar contra o pecado. E a gente ouve isso desde criança. Ai, porque o meu coração é ruim. Você já recebeu um novo coração. Não foi isso que Deus fez? Jesus não nos deu um novo coração? Os nossos pecados já foram perdoados. Cristo já venceu o pecado. Ou seja, o pecado já foi derrotado. Por que eu fico lutando contra o pecado? Por que eu fico lutando contra o pecado da ira? Por que eu fico lutando contra o pecado da preguiça? Se Jesus já venceu o pecado. Ai, Pamela, mas a gente é pecadora, a gente peca. É, a gente peca. Mas a gente poderia não pecar, porque Cristo já conquistou isso para nós. Então, ao invés de parar, porque às vezes a gente pode idolatrar o pecado, né? Eu já fiz isso muito tempo com a ira. Eu falei: eu vou vencer a ira. Aí eu fiz um desafio, 30 dias sem gritar. Lá no meu Instagram, em 2019. Quem estava aqui nessa época? Tem gente aqui dessa época. 30 dias sem gritar. Meu Deus, depois de 3 dias. Aí chega no quarto, você grita mais do que... você tem que pôr para fora, né? Por quê? Porque você está recrutando a virtude da fortaleza. Eu não vou gritar, eu vou vencer esse pecado. Filha, se você conseguisse vencer o pecado na força do seu braço, Jesus não precisaria ter morrido numa cruz.
Você não consegue vencer o pecado, mas ele já venceu. Então, ao invés de você focar no pecado, foque em Jesus. Ao invés de você criar estratégias para não pecar, cria estratégias para você ir para o secreto e se encher do Espírito Santo de Deus. Memorize salmos. Tem um versículo que fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Antes, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cânticos espirituais. Então é isso que nós devemos fazer. Memorize os salmos, pregue na porta, na parede, fale com seus filhos através de salmos, abençoe seus filhos, gaste tempo com Jesus. O problema da sua vida não é o pecado, porque Jesus já nos inseriu numa nova aliança. Esta é a aliança que farei com eles, Hebreus 10:16. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e sobre a sua mente as inscreverei. A lei do Senhor já está aqui e você sabe. Antes de pecar, o Espírito Santo de Deus já estava mandando você fazer outra coisa. Você está vendo seu filho ali, você está vendo que vai dar BO, e o Espírito Santo de Deus está assim, vai lá e faz isso. Só que você tem preguiça de obedecer. Você é lento, você é lenta para obedecer. E aí aquilo vai acumulando, de repente você vai e grita. Você vai e faz algo que não deveria fazer. Mas pode prestar atenção. Antes de você pecar, em algum momento o Espírito Santo te alertou para você fazer algo e você não fez. Então não seja lenta em obedecer. Vocês precisam aprender a realmente andar nessa nova aliança. E para vocês caminharem nessa nova aliança, em Romanos 8:14 fala assim, olha, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Na versão A Mensagem fala assim, os que permitem que o Espírito de Deus os conduza são filhos de Deus. E aqui o original, a palavra que está aqui no original é rios, é filho maduro. Então não é todo filho que é guiado pelo Espírito, somente aquele filho que é maduro. E vocês precisam entender que o filho que é maduro é aquele filho que carrega a natureza do Pai. Então você precisa começar a se esforçar, a esmurrar o seu próprio corpo, a reduzi-lo à escravidão, para que vocês não pereçam, para que a casa de vocês não pereça. Então, às vezes é hora de realmente silenciar a multidão, silenciar as muitas doutrinas, silenciar o Instagram, silenciar as muitas vozes e ir para a única coisa que é necessária. Porque se Jesus fala que só uma coisa é necessária, só uma coisa é necessária. Não são duas, não são três, não são quatro. Ah, mas eu também tenho minha casa, mas eu também meu trabalho. Tá, mas só uma é necessária. E quem escolhe a melhor parte, quem escolhe a boa parte, isso não é tirado. Então vocês precisam escolher Jesus. E aí quando vocês escolhem Jesus e buscam ser cheias dele, você vê ele fazendo aquilo que você não pode. Porque você não pode colocar o Espírito Santo de Deus dentro do filho de vocês. Mas Jesus pode. E quando vocês entenderem que o propósito da vida de vocês é escolher a boa parte, sentar aos pés de Jesus e fazê-lo conhecido, ele vai cuidar dos filhos de vocês. Ele vai dar sabedoria para você cuidar dos filhos de vocês. Porque qualquer pessoa, por mais maravilhosa que seja, por mais ensino que nos dê, essa pessoa não é capaz de ler o coração do seu filho, assim como você não é. Uma vez a Laura falou assim comigo, mamãe, você não me conhece. Você acha que você me conhece, mas você não me conhece. Eu falei, realmente, minha filha, eu não te conheço. Mas eu sirvo um que te conhece. E é ele que vai sondar o seu coração. E é ele quem vai te direcionar em todas as coisas. Então não tenha medo de obedecer, porque muitas vezes a gente abraça muitas coisas e a gente vê que a gente pode estar negligenciando o cuidado com a nossa família, né? Para eu estar aqui, eu deixei a minha família lá. Mas quando nós estamos em missão, fazendo tudo para Jesus, ele cuida dos nossos. Então o Arthur, que é o 02, ele chegou assim para mim um dia e falou assim, mamãe, como que é a voz do Espírito Santo de Deus? Aí eu falei, o que você quer saber? Não entendi, fala mais. Não,
Então ele fala assim em voz audível? Eu falei, não, meu amor, ele fala dentro de nós. Às vezes com a nossa própria voz, com uma impressão que a gente sente. Por que você está perguntando isso? Aí ele falou assim, não, mamãe, porque eu queria ir no banheiro na escola hoje. E o Arthur, assim, o Arthur é TDAH, sanguíneo. A tia já deve estar de saco cheio dele pedir para ir no banheiro, entendeu? Mas ele realmente vai muito ao banheiro. E a tia não deixou eu ir ao banheiro. E mamãe, se eu não fosse no banheiro, eu ia fazer nas calças. E eu sentei na cadeira, coitada, já suando frio. E eu falei assim, eu preciso ir no banheiro. E aí, mamãe, uma vozinha mandou falar assim, assim, assim para minha professora. Que aí a professora ia deixar. Aí eu fui lá, falei assim, 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 a professora deixou. Aí eu falei, aí eu só sorria, né? Eu só falava assim, obrigada, Jesus. Porque o Senhor pode fazer aquilo que eu não posso. Vocês creem que Jesus pode fazer aquilo que você não pode? Jesus pode resolver sua condição financeira, Jesus pode te curar, Jesus pode fazer tudo. Não há nada que Jesus precise fazer, já foi feito. Às vezes a gente fala assim, Senhor, me cura. Ele já curou. Já está consumado. Na cruz já está consumado. O que nos falta muitas vezes é fé. Eu tenho alergia a brinco, né? Aí eu falei assim, mas eu vou pôr um brinquinho para ir bonitinha. Na hora que eu botei, minha orelha já estava queimando. E aí eu estava ouvindo uma ministração que o cara falando assim, que ele leu o evangelho, ele entendeu que Jesus tinha levado sobre si todas as nossas enfermidades, que Jesus tinha poder para curar. E ele saiu assim e falou assim, é isso. E ele virou, chamou as pessoas para vir na frente. E ele não sabia muito o que fazer, mas ele recebeu a palavra. Ele creu na palavra. E ele chamou na frente assim, quem precisa ser curado? E as pessoas foram e ele virou e falou assim, você está curado, você está curado, você está curado. Ele falou, eu não falei mais nada, era só isso que eu sabia fazer. E as pessoas foram curadas ali. E às vezes nos falta essa simplicidade de entender que Jesus já fez tudo. E eu ficaria aqui horas para falar para vocês todos os milagres que o Senhor já fez na minha vida. Eu era uma mulher estéril, só aí vocês já veem. E aí começou a queimar, pode parecer uma coisa boba, mas eu lembrei dessa palavra. E a palavra ela precisa ser ouvida, ela precisa ser crida, confessada e declarada. E eu falei, orelha, você está curada. E eu vou com o meu brinquinho. Tá ótimo até agora, eu já teria arrancado, minha orelha já estaria desse tamanho. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o poder de Deus. Nós podemos contar com Ele em todas as coisas, porque essa é a nova aliança, eu quero ler isso para vocês. E aí o Arthur continuou, que já deu meu tempo, né? E aí o Arthur continuou, ele falou assim, não mamãe, aí eu fui para o banheiro. Aí tinha uns meninos lá no banheiro, que eles ficaram batendo na minha porta, tentando entrar no meu banheiro. Aí essa mesma vozinha, falou assim, conta até 60 que eles vão embora. Aí eu contei até 60, eles foram embora. Aí eu cheguei em casa, mamãe, estava no escritório com a Mariana e com o Dedé. E aí eu saí, deixei a Mariana é a 04 e o Dedé é o 05. Aí eu deixei a Mariana e o Dedé no escritório. Quando eu cheguei no quarto, a vozinha falou assim, volta lá porque o Dedé vai ferir a Mariana. E eu achei estranho, mas eu voltei. Cheguei lá, o Dedé tinha achado o estilete do papai. E estava abrindo ele e olhando para a Mariana. Aí eu falei, que lindo, meu filho. Esse é o Espírito Santo de Deus. Sempre que ele falar com você, obedeça e obedeça de primeira. E ele fala e ele cuida dos nossos, porque lá em Jeremias 31 a 34 fala assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Lá em Ezequiel, então aspergirei a água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito
novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitarei na terra que eu darei a vossos pais. Vós serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Para terminar, 2 Coríntios 3, de 2 a 6. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por a nossa suficiência, não por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor me habilitou para ser ministra de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. E esse Espírito, ele cura, ele transforma, ele liberta, ele faz tudo novo, ele paga os nossos boletos. A gente descobriu que Deus usa limite de crédito, cheque especial, e a gente foi fazendo tudo que Deus mandou a gente fazer. Chegou num ponto que meu marido falou assim: Pamela, agora não tem mais nem limite de crédito. Eu falei, é de Deus, Deus vai fazer todas as coisas. Deus não tem problema com o nosso problema, Ele resolveu assim o nosso problema. Deus, Ele quer o nosso coração, porque não há problema que Ele não resolva. Agora, o nosso coração precisa ser dado deliberadamente para Ele. Então, se você quiser vir aqui à frente, cadê o Gabriel? Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você está passando. Às vezes você está até se questionando se você tem ou não o Espírito Santo de Deus. Mas Ele te trouxe aqui. Eu quero que você tenha agora um coração como criança. Paulo fala que existem fortalezas mentais, sofismas, ou seja, ensinos enganosos que a gente foi acreditando que nos impede de chegar ao pleno conhecimento de Deus. E essas fortalezas mentais, elas só podem ser destruídas com armas espirituais. E o que a gente ligar aqui hoje vai ser ligado no céu, porque tem mulheres aqui que amam Jesus. Então, se você ama Jesus, se você é uma intercessora, eu quero que você venha aqui para frente. Nós vamos declarar coisas aqui na simplicidade de uma criança. Assim como eu falei, minha orelhinha, seja curada. Deus sabe o que você precisa de cura. As intercessoras, quem precisar de uma oração, levanta a mão, porque tem muitas guerreiras de oração aqui. Quando eu entrei, eu vi muitas mulheres ajoelhadas. Eu falei, glória. Tem mulheres que estão entendendo o que está acontecendo aqui. Porque é gostoso a gente vir para um ambiente de mulheres, é gostoso a gente louvar. Mas existe uma guerra acontecendo e ela é contra principados e potestades. E o nosso inimigo, ele tem artimanha. Ele tem método. Ele sabe o que fazer para nos derrubar. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então você abra sua boca. Entrega no altar dele o seu caldeirão da bruxa. Aquilo que você tem tentado controlar. Porque quanto mais feitiço você faz, mais feia você fica, não é assim com a bruxa? E às vezes você está feia, nem você mais se suporta. São os seus feitiços, amiga. Tudo que você precisa já foi conquistado, Ele já fez. No Senhor nós temos tanto sim, quanto o amém, nas promessas que Ele nos deu. Então eu quero orar por você. Pai, o Senhor sabe de cada mulher que aqui está. O Senhor sabe, Deus, o que elas carregam no coração. O Senhor sabe aquilo que elas têm suportado sozinhas, ó Pai. O Senhor sabe o que elas têm chorado no banheiro, durante o banho, durante a madrugada. O Senhor as conhece, Deus. Elas estão assim porque elas estão sozinhas, elas não entenderam quem o Senhor é. Elas não entenderam que o Senhor milita por aqueles que são dele. Elas não entenderam que há um exército de anjos à disposição delas. Porque nós somos filhas amadas do Senhor. Nós somos compradas pelo sangue do Cordeiro.
E assim como o profeta Eliseu orou para aquele moço que estava angustiado porque ele viu que o exército inimigo tinha sitiado a cidade. E ele corre para o profeta e fala: vem ver, nós estamos perdidos. Vem ver, o inimigo venceu. Vem ver, porque agora é a nossa morte. E o profeta faz uma simples oração: Senhor, abra os olhos dele, para que ele possa ver. E esse moço viu um exército muito mais numeroso, de anjos, de carruagens de fogo, que estavam ali para guerrear uma guerra santa. Amada, se tua guerra for egoísta, você está sozinha. Mas se a tua guerra for santa, se for uma guerra de um coração contrito, de um coração rendido, de uma mulher que tem buscado agradar o seu Senhor, vai ter um exército de anjos com você. Então entregue no altar do Senhor tudo aquilo que precisa ser entregue. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, abra os olhos delas para que elas possam ver um reino espiritual. Para que elas entendam que a luta delas não é contra o marido, não é contra a sogra, não é contra o problema financeiro. Não é nem contra, é contra principados, Deus, é contra potestades que estão tentando tirar ela do propósito, porque o inferno sabe o que acontece quando uma mulher se posiciona. Quando uma mulher diz sim, como Maria disse sim: eis-me aqui, cumpre em mim o teu propósito. Ela tinha só 16 anos e ela recebeu o nosso Salvador no seu ventre. Não importa quantos anos você tem aqui agora, que você possa receber esse Salvador no seu coração. Que você possa dizer assim como Maria: eis-me aqui, cumpre em mim o teu propósito, Senhor. Espírito Santo de Deus, tome conta desses corações. Se tem mulher aqui precisando receber esse Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que todo aquele que pede, recebe. Que todo aquele que procura, acha. Que todo aquele que bate, a porta será aberta. Porque nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedir. Tem mulheres pedindo o Espírito Santo de Deus aqui. Que elas recebam, Pai. Tem mulheres pedindo cura, que elas sejam curadas agora em nome de Jesus. Porque o Senhor já conquistou isso para nós. Tem mulheres que estão pedindo descanso, que elas recebam o descanso no Senhor. Que elas recebam a paz que excede todo entendimento. Que elas abram mão de todo o controle, Deus, de tudo aquilo que ela tem segurado. E quanto mais elas seguram, mais elas se ferem. Que elas possam entregar isso agora no seu altar, ó Deus. Que câncer seja desfeito em nome de Jesus. Que doenças da mente sejam desfeitas em nome de Jesus. Que setas do demônio, ó Pai, que coisas que foram feitas contra elas caiam por terra agora em nome de Jesus. Que tudo aquilo que Satanás tem lançado na mente delas, para que elas acham que elas não são merecedoras, que elas não podem falar de Jesus, que caiam por terra agora. Porque eu creio que está se levantando uma geração de mulheres fortes, de mulheres que entenderam para o que elas foram criadas, que sabem quem elas são e que estão aqui para que o reino de Deus seja estabelecido nesse mundo, ó Pai. Enche essas mulheres com espírito de ousadia, que onde quer que elas vá, elas lembrem do que eu vou falar agora. Senhor, eis-me aqui, tem alguém que o Senhor quer que eu fale? Não importa se é a mulher do caixa do supermercado, se é o açougueiro, se é alguém que veio pedir alguma coisa para elas. Que elas tenham esse olhar espiritual, que elas tenham essa fome e esse desejo de ganhar almas para o Senhor. Que cada mulher aqui, Deus, frutifique a 30, a 100, a 60 por 1, meu Pai. Que nós sejamos terras férteis. Nos liberta, Senhor, das palavras malditas, daquilo que nos feriu. Tem muitas mulheres aqui que sentem pequenas, que se sentem rejeitadas. Mas no Senhor nós podemos escrever uma nova história. Que mulheres que estejam precisando de um novo coração recebam agora em nome de Jesus. Que elas compreendam que a luta delas não é contra o pecado.
mas que é para se encher do Senhor. E Satanás vai trazer trabalho, Satanás vai trazer distração, vai trazer preocupação para que você não adore. Adore. Construa sua intimidade no secreto com o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus te conduza em todas as coisas, que os seus ouvidos estejam cada vez mais sensíveis. E que você seja uma filha obediente. Assim como você quer que os seus filhos obedeçam, eles precisam ver que você também obedece a Deus. Que você também é uma filha obediente. Entre na missão. Faça Jesus conhecido. Entrega os teus caminhos a Ele, confia nele, o mais Ele fará. Em nome de Jesus. Amém.